Olá, meus amigos do canal RF Videoaulas, muito bem-vindos. Como vocês estão? Muitos estudos aí, preparatório para a Marinha, todo mundo estudando. Meus amigos, hoje eu trago para vocês uma abordagem sobre um assunto bastante recorrente, que seria o assunto de crime de deserção militar, tá? É um assunto bem plausível, bem cabível de cair na prova do dia 4 de março. Então vamos abordar esse assunto. O assunto não é tão complicado, mas gera dúvidas com relação ao período de contagem, enfim. Vamos seguindo aí. Eu passei para vocês esse desafio no Facebook, então agora estou trazendo a solução dessa questão. Rapidamente aqui, só pedindo apoio aí dos senhores, que eu sei que posso contar com a colaboração para a gente cada vez mais divulgar o canal, para a gente trocar essa experiência e eu continuar mantendo o vídeo. Peço até desculpa pela demora, que o vídeo deu muito trabalho para prontificar, mas acho que vai valer a pena, acho que vão gostar do vídeo. Está bastante didático. Então, seguindo aqui, vamos para a parte aqui da explicação, deserção. Então temos aí um ambiente civil e um ambiente militar, né? Como é que funciona, pessoal, o ambiente civil, questão de ausência de serviço, ausência de trabalho, né? O que acontece se você deixar de comparecer ao trabalho por um período maior do que uma semana, por exemplo? Possivelmente nós, civis, né, seremos punidos com advertência, com desconto do salário, ou até mesmo, né, a gente pode levar uma demissão por justa causa. No entanto, isso é o que ocorre com os funcionários do serviço civil. Então, o ambiente militar é naturalmente diferente. As consequências serão distintas e a ausência, dependendo do período de ausência contínuo, pode determinar na prisão do militar. Seguindo aqui, no serviço militar, quando houver ausência desse militar do seu posto de serviço por um período maior do que 8 dias consecutivos, sem que haja licença ou aviso ao seu chefe militar e a sua posterior autorização, a autorização do chefe, esse militar estará sendo considerado um desertor, segundo o Código Penal Militar. Então, o militar de serviço, né, numa OM, na Marinha, no Exército, aeronáutico, ele ficou 8 dias consecutivos sem aparecer, tá? Não tem licença médica, não pediu licença superior, não avisou o superior, o superior não deu consentimento, não deu autorização para a ausência do militar. Então esse militar, ele, no primeiro dia, trata-se de transgressão militar. Depois, decorrido 8 dias consecutivos, ele incide no crime de deserção militar, segundo o Código Penal Militar, Código Penal Militar, segundo esse código. Tá, e qual é a punição? A punição tem o prazo de 6 meses até 2 anos de detenção. É um crime considerado de categoria grave, tá? Tá até aqui embaixo falando. É categoria grave porque, segundo os militares, se trata de uma ação que vai de encontro, né, aos pilares, aos alicerces do militarismo, que são a disciplina, respeito às autoridades e a servidão. Além disso, esse crime de deserção ele afeta toda a estrutura da corporação militar, naturalmente comprometendo a atuação tanto interna como externa dessa corporação. O militar deixa de cumprir o serviço e outro militar tem que substituí-lo. E às vezes esse militar que vai substituir está num período de folga, ele tem que avançar para bordo, para a OM, porque o amigo não apareceu. Situação complicada. E após o 8º dia, longe do seu posto de serviço, o desertor será considerado. O desertor, o desertor será considerado. Aqui está errado. O desertor será considerado. Nesta condição. E somente irá mudar essa condição se ele se apresentar na OM ou se ele for
se ele for capturado. Tá? Caso isso ocorra, o militar passa por uma inspeção de saúde e é reincluído às atividades. Só que ele não fica nesse bem bom não. Tá? Aqui vou depois botar até para vocês, se quiserem, disponível para um link para baixar essa explicação aqui. Só que aqui eu dei um erradinho, mas enfim. Vamos seguir aqui. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então, ele vai ficar na molezinha. Então, o desertor, contra ele, o desertor, será aberto um termo de deserção pelo responsável do local onde este militar desertor serve. Esse documento conterá as informações sobre o processo legal para que haja o seu julgamento. Tá? Aqui já deu uma adiantada, que existe o que a gente chama de período de graça, onde o militar equivale a esses 8 dias, a tolerância máxima de 8 dias após a ausência militar. Tá? A deserção especial é usada em navios, tá? Não vem ao caso aqui agora. Um assunto bem mais assim, mais a fundo. Isso aqui não deve ser cobrado não. Se quiserem depois eu explico para vocês, mas não vem ao caso. Então pessoal, nesse vídeo aqui está ficando longo demais. Iremos apresentar nesse vídeo como fazer a contagem do prazo de 8 dias e assim, dessa forma, consumarmos de fato o crime de deserção. Seguindo aqui para o último slide. A deserção somente se consuma depois de decorrido 8 dias após sua ausência. Então está aí a questão. Em se tratando, né, em que data irá se configurar a deserção de um militar que encontrava-se escalado de serviço no dia 2 de maio, no período das 7 às 18 horas. Está aqui, ó. Data da falta, que é a data do serviço, que ele tinha que aparecer. Aqui foi observado que ele não apareceu aqui no quartel. Tá? E aqui eu botei algumas coisas. Faltar no primeiro dia equivale a falta ao expediente, que está incidindo, está tipificando a transgressão disciplinar. Faltar no segundo dia, o militar passa a situação de ausente, que a partir dessa situação conta-se os 8 dias. Caso o militar não se apresente até as 0 horas do 8º dia, aqui, ó, este militar estará cometendo crime de deserção. O próximo dia, após consumado o crime de deserção, o militar é classificado, é julgado na condição de criminoso. Renato, não entendi quase nada, tá confuso. Como é que começa o primeiro dia? Quando é que começa o segundo? Como é que é o 8º, 9º dia? Então por isso que eu falei que eu levei um tempinho nesse vídeo, meus amigos. Está aqui o passo a passo. Vocês têm que me lembrar aí, por favor, que eu tenho 2 dicas para dar para vocês aqui no final do vídeo, conforme prometido. Né? Então vamos seguindo aí. Ele é meio autoexplicativo, né? Mas eu estou aqui para ajudar vocês e vamos lá. Então tá aí, a data de falta do militar, ela ocorre quando aí, ó? Ela ocorre aqui, ó, no dia 2 de maio, tá? Então falta no primeiro dia, como havia falado, falta no primeiro dia, falta o expediente, já está incidindo na transgressão disciplinar. Não é crime, é transgressão. É mais leve. Tá? Então aqui, às 0 horas do dia 2, consuma-se a falta. E aí então inicia-se a contagem da ausência ilegal desse militar. Tá? Decorrido um dia, ou seja, às 0 horas do dia 3, indo já para o dia 2, às 0 horas do dia 3, fica consumado a ausência ilegal do militar. Tá? E também esqueci de falar, a partir de 0 horas aqui da transição do dia 2 para o dia 3, começa-se a contar, como eu falei, né,
a contagem do período de deserção, que é o período, e começa a contar também o período de graça. Aqui, ó, vocês estão no primeiro dia de graça desse militar que não apareceu no serviço. Tá, então tá, primeiro dia, segundo dia, né? A contagem começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o militar nesse período se apresentar a bordo, ele vai responder naturalmente, mas não pelo crime de deserção. Tá? 0 horas do dia 10 para o dia 11, o militar não apareceu. Está consumado a deserção, o militar responde pelo crime, será julgado pelo crime de deserção. Tá? Meia-noite e 1 segundo do dia 11, o militar já está em situação bem ruim. Bastante ruim, por sinal. 6 meses a 2 anos de prisão, né? Então, é isso aí, meus amigos. Acho que agora ficou mais claro como é que fica essa situação aqui. Tá? Se tiver dúvida, comente. Se tiver dúvida, pode voltar ao vídeo, que às vezes facilita também o entendimento. Compreendido? E a dica para fechar o vídeo, que está bastante grande, é deserção. Renato, qual o prazo? Poxa, às vezes eu confundo, 7, 8 dias, 10. São 8 dias. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, deserção, 8 letras, 8 dias. A contar de quando? Não conta daqui da data da falta, não. Conta a partir aqui de meia-noite do dia que ele faltou para o dia seguinte. Ele está de serviço aqui de 8 às 16. Não apareceu? Transgressão. Meia-noite e 1 segundo do dia 1º começa a contar esse prazo de 8 dias, tá? E por que período de graça? É uma brincadeirinha que eu pensei aqui para a gente não esquecer esse termo, período de graça, tá? Botei até aqui entre aspas, é o período que o militar não trabalha e está recebendo. Então ele está com a vida, ou com a vida curtindo, cheio de graça curtindo, ou está trabalhando entre aspas, que não está trabalhando nada, está trabalhando de graça para a Marinha, porque está recebendo. Entendeu? Então, para a gente gravar o tempo, 8 dias, 8 letras, período de graça, porque o militar que está indo em direção à deserção está de graça, está de gracinha, ou está trabalhando de graça, entre aspas, porque não está trabalhando. Entendeu? É meio bobo, mas funciona, pessoal, e muito. Ok, meus amigos? Estou voltando aí a imagem inicial do vídeo. Agora vai aparecer para vocês aí a aula número 1, aparecer para vocês assinarem um canal, e agradeço mais uma vez aí a audiência, a confiança no trabalho aí. Inscrevam-se, divulgam a aula no Facebook, no WhatsApp, para que a gente possa sempre aí atualizar vocês né, e conseguir um grande resultado aí no processo seletivo aí para a Marinha. Tá bom? Grande abraço do Renato Freire, fiquem com Deus.